Olá, amigos amantes do futebol. O duelo entre São Paulo e Atlético Mineiro, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, terminou com a vitória dos paulistas sobre os mineiros por 2-0 no estádio do Morumbi. Com gols de Igor Gomes e Vitor Bueno, o tricolor encerrou um jejum de mais de 3 anos sem vitórias diante do Galo, atuando em seus domínios. Bom, esse triunfo do São Paulo frente ao Galo acabou sendo o quarto de Fernando Diniz no comando técnico do São Paulo. Ele que soma 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. Aliás, Fernando Diniz segue com 100% de aproveitamento atuando em seus domínios como mandante. Lembrando que o São Paulo venceu o Fortaleza, o Corinthians, o Avaí e agora o Atlético Mineiro. Ao passo que os empates conquistados pelo São Paulo diante de Flamengo e Bahia foram conquistados fora de casa, e a derrota para o Cruzeiro, a única sofrida por Fernando Diniz até aqui no São Paulo, também ocorreu fora de casa. E através desses dados já podemos notar uma melhora do desempenho do São Paulo atuando em casa como mandante, né? Sobretudo porque na época que o São Paulo ainda era comandado por Cuca, o time encontrava muitas dificuldades em vencer no próprio estádio do Morumbi, o que acabou fazendo com que o Cuca pedisse demissão aí posteriormente do cargo e dando lugar a Fernando Diniz. E além disso tudo, não poderíamos deixar de destacar que certamente esse foi o melhor jogo do Fernando Diniz desde que ele chegou ao São Paulo. O São Paulo que dominou o Atlético Mineiro do início ao fim, eu diria que conquistou uma vitória até certo ponto tranquila, né? O São Paulo não passou nenhum tipo de sufoco na partida, dominou mesmo as ações do jogo. Tanto é que obteve 60% de posse de bola contra 40% do Atlético Mineiro. E no número de finalizações também constatamos esse domínio amplo do time paulista, visto que o São Paulo finalizou 16 vezes ao gol atleticano, à medida que o Galo finalizou 9 vezes ao gol são paulino. O São Paulo chegou assim aos 49 pontos ganhos na tabela do Campeonato Brasileiro, manteve-se firme ali na 4ª posição. Aliás, o ponto forte do São Paulo nessa edição do Campeonato Brasileiro tem sido a sua defesa, a melhor do Campeonato Brasileiro até aqui, com apenas 17 gols sofridos. No entanto, em contrapartida, o setor ofensivo do São Paulo continua deixando bastante a desejar. Não à toa, o São Paulo registra apenas 29 gols marcados em 28 jogos, uma média um pouquinho superior a 1 gol por jogo. Dessa maneira, fica evidente por que a equipe do Morumbi vem sofrendo tanto com a falta de pontaria de seus atacantes. Enquanto isso, o Atlético Mineiro continua estacionado na 12ª posição do Campeonato Brasileiro com 35 pontos ganhos, ou seja, permanecendo apenas 6 à frente do Cruzeiro, o primeiro time ali na zona da degola do Brasileirão. Portanto, é evidente que o Atlético Mineiro segue sim lutando contra o rebaixamento no Brasileirão. Aliás, a impressão que eu tenho é que o Atlético Mineiro não vê a hora desse ano acabar, né? Não vê a hora de 2019 chegar ao fim. Isso fica evidente quando a gente assiste o Atlético Mineiro jogando. O Atlético não demonstra nenhuma ambição, nenhuma vontade, está realmente cumprindo tabela no Brasileirão. Entretanto, é bom o Atlético manter a luz de alerta acesa para manter-se na elite do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, que teve um ano muito ruim, foi vice-campeão mineiro, fez uma campanha abaixo das expectativas também na Copa Libertadores, ficou devendo. No Campeonato Brasileiro vem tendo uma campanha muito irregular, né? Para você ter uma ideia, o Atlético colecionou um total de 10 vitórias, 5 empates e 13 derrotas no Campeonato Brasileiro. É muita derrota. Isso explica porque o time está tão mal na tabela. E esse revés do Atlético Mineiro diante do São Paulo por 2-0 no estádio do Morumbi foi o primeiro de Wagner Mancini no comando técnico do Galo, uma vez que o técnico acumulava um empate diante do CSA e uma vitória diante do Santos em seus 2 jogos aí no comando do time. E agora ele acabou sofrendo sua primeira derrota aí na equipe mineira. Wagner Mancini, por sua vez, que tem contrato com o Atlético Mineiro somente até o dia 31 de dezembro. Desse modo, fica evidente mais uma vez porque o Atlético Mineiro está tão ansioso pela chegada de 2020 para recomeçar da estaca zero, um novo planejamento e alçar novos voos no próximo ano. E como não poderia deixar de ser, a diretoria do clube é a grande responsável pela má fase que vive
o Atlético Mineiro aí recentemente, visto que nos últimos 4 anos o Atlético Mineiro teve no mínimo 3 treinadores por ano. O Atlético Mineiro, que em 2016 teve Diego Aguirre, Marcelo Oliveira e Diogo Giacomini comandando a equipe. Em 2017, Roger Machado, Rogério Micali e Oswaldo de Oliveira estiveram à frente do time. À medida que em 2018, Oswaldo de Oliveira, Thiago Largue e Levir Coupe ocuparam o cargo de técnico do time do Galo. E para finalizar com chave de ouro, o show de incompetência da diretoria mineira em 2019, Levir Coupe, Rodrigo Santana e agora Wagner Mancini comandaram a equipe durante o ano. Bom, e para finalizar, o São Paulo voltará a campo na próxima quarta-feira, dia 30, quando enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque. Isto é, terá pela frente o clássico conhecido como Choque Rei, enquanto o Atlético Mineiro enfrentará a Chapecoense atuando no Estádio Independência. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu peço a gentileza de que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. É só acessar o site www.soccerblog.com.br que você terá acesso aos links aí de nossas redes sociais. Um forte abraço, uma boa semana, até a próxima, tchau, tchau.